Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma previsão de tarô aqui no canal. Previsão essa para sexta-feira, 19 de setembro de 2025. Ares, Arianas, Arianos, como é bom te receber aqui, Ares. Vamos lá para a tua leitura, Ares, para as próximas horas, em especial para essa sexta-feira, dia 19, tá? Não esquece, Ares, deixa teu gostei aqui no vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhuma previsão, tá? Essa troca, ela é muito importante. Então, muito obrigado pelo seu gostei, muito obrigado também para quem está se inscrevendo agora aqui no canal. Ares, sobre o que vamos falar hoje? Arcano da Imperatriz. Soluções, criatividade, desenvolvimento e charme, viu, Ares? Imperatriz fala muito de um poder feminino falando mais alto. Por que não falar de intelectualidade, né? De vontade de crescer, vontade de fazer, vontade de chamar a atenção. Aqui fala, Ares, de situações que envolvem muita intensidade também, viu? Muita intensidade, muito charme, muita pegada. Muita pegada. O que mais, Tarô? Aí o 2 de espadas. Dois de espadas. Eu tenho que entender o porquê foi que saiu esse 2 de espadas. Por favor, Tarô, por que foi que saiu esse 2 de espadas? Porque 2 de espadas fala muito de confusão, Ares. De indecisão. Ó, Pagem de ouros. É assim, é como se você quisesse fazer algo, você tivesse que tomar uma decisão, tivesse que investir, mas alguma coisa tá gerando em você ali alguma dúvida. Sabe assim, eu tô com a ideia, eu tô com a vontade. Pra. Mas ainda assim tem alguns percalços ali no meu caminho. Eu sei que eu quero, mas eu não, ó, é assim, eu sei que eu quero, mas eu não sei se eu posso querer. Eu não sei se tu consegue entender isso, né? Isso que eu quero dizer. Eu sei que eu quero, mas eu não sei se eu posso querer ou eu não sei se eu posso escolher. Aí isso gera em você mais confusão e mais dúvida. Gera em você mais confusão e mais dúvida. Pode ser aqui para a vida amorosa, viu? Pode ser para a vida amorosa, aqui escolher entre duas pessoas. Pode ser com relação a trabalho, a duas oportunidades que aparecem. E você está naquela, poxa, eu sei o que eu quero, mas será que agora é a hora de fazer, de escolher, de decidir? E gera em você esse, essa estagnação, né? Essa indecisão. E a Rainha de Copas. Então aqui, Ares, está falando claramente que você precisa ouvir um pouco mais a sua intuição. É colocar também na equação como você está se sentindo emocionalmente, tá? Colocar na equação como você está se sentindo ou fazer até ou tomar até uma decisão com base no aspecto emocional pode ser algo muito bom para você, tá? Pode ser algo muito significativo para você. E essa rainha de copas, ela vem com essa compaixão, como toda rainha, mas também vem com uma empatia, até mesmo para você se colocar no lugar do outro, ter uma empatia com relação a você mesmo. E Ares, ter uma empatia sobre você é importante. Querer o melhor para você é também importante. Antes de você escolher alguém, se escolha também. É importante também você se escolher. E essa rainha de copas aqui, ela vem para falar muito sobre, olha, coloca aí um pouco as tuas emoções, a tua maturidade emocional nesse jogo, que de repente até ter um pouco de empatia dá para você e alguém terem uma conversa difícil. Porque o 2 de espadas também pode representar uma conversa difícil.
uma conversa trava-trava entre você e alguém. É vencer essa barreira, tá? Eu vejo o 2 de espadas, Ares, como se tivesse uma barreira, sabe? Que você precisasse ultrapassá-la. Cara, é assim. É zero melancolia e sem empatia. 100% empatia. Ouvir sua intuição para sair de cima do muro. E eu vejo que você sai, tá? Eu vejo aqui que tem uma situação que você e alguém podem sair de cima do muro, ou você pode tomar ou fazer uma escolha agora para as próximas horas, que de alguma forma isso vai trazer para você uma certa satisfação emocional, talvez. Ó, a Lua. A Lua ela aparece aqui também como um arcano muito intuitivo, como direcionamento espiritual. Então é aquele momento em que você tem, Ares, que ouvir um pouco mais o que a tua intuição está tentando te dizer. A tua intuição ela fala com você, ela conversa com você. Então vença o medo, ouça a sua intuição. Se você ouvir a sua intuição nesse momento, talvez você não tome decisões equivocadas, tá bom? Portanto, afirme assim: estou fazendo o meu melhor. Afirme, Ares, estou fazendo o meu melhor. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Fica com Deus, um abraço. Amanhã eu estou de volta. Tchau. Taurinas e taurinos, que a alegria de viver esteja contigo, touro. Vamos lá para a tua leitura de tarô para as próximas horas. Em especial, touro, para essa sexta-feira, dia 19, tá? Sempre bom te receber aqui no canal todos os dias. Não esquece, touro, deixa teu gostei aqui no vídeo, se inscreve no canal rapidinho, tá? Contar de 1 até 3. 1, 2, 3. Deixou o gostei? Muito obrigado, tá? Essa troca, ela é muito importante para nós, tá, touro? Que a alegria de viver esteja com os taurinos. Vamos ver, taurino, a gente vai falar sobre o que hoje, tarô, para o signo de touro? Touro, touro. 8 de copas. 8 de copas é um arcano que se remete muito a deixar alguma coisa de lado, viu, touro? Deixar de lado, mudar a vibe, mudar a via, mudar o canto da mudar a calçada que você anda. A gente pode estar aqui falando de um certo distanciamento emocional de algumas situações. Sabe assim, relacionamento, às vezes é aquele negócio, ó, vamos deixar isso de lado. Não vale mais a pena ficar ali preso àquela situação. Para trabalho, para cotidiano, aqui pode também estar indicando mudanças, tá? Indicando mudanças, mudanças. Ou até para algumas decisões que você vai tomar, ficar um pouco atento o quanto algumas emoções te influenciam. E as nossas emoções nos influenciam para muita coisa. Ó, Rainha de Paus. E aqui é o uau, viu? Porque Rainha de Paus é a rainha que vira página. Rainha de Paus é a rainha da intensidade, a rainha do balacobaco. Não é não. Não é não. Quando o taurino quer dizer não, não é não. E a rainha de paus, assim, é uma determinação muito grande para virar, mano. Eu sinto aqui, ou você lidando com alguém muito intenso, muito objetivo, ou você se encontra muito nessa vibe de muita intensidade, né? Após esse distanciamento emocional, veio essa vibe, né? De me sinto preparada, me sinto preparado. Seis de espadas. E aqui, cara, é o seguinte. Não se surpreenda se términos ou resolver uma situação finalmente aí com alguém agora role.
Ai, mas eu não sei o que é vida amorosa. Ai, gente, a leitura geral. Pode ser sim alguém aqui querendo resolver com você de forma amorosa? Pode. Agora sim, se prepara por tudo ou nada. Amiga, amigo, seja espadas. Aqui é cheio do seguinte: ou ficamos juntos, ou um beijo, um abraço. Siga a sua vida em paz, que eu siga a minha vida em paz. É resolução. Aqui está falando de final de turbulência. Então tem uma turbulência aí que vinha ali causando em você algum efeito, que agora, meu filho, ó, é um alívio. O Seis de Espadas aparece como um alívio. Algo vai te trazer um alívio. E eu vejo que isso tem relação direta com esse Oito de Copas. Ah, Touro, você a partir de semana que vem não vai mais. Eu sinto muito isso, tá? Você não vai mais trabalhar naquele setor. Relaxa. É a melhor coisa que pode acontecer para você. Sabe? Eu sinto muito isso. Eu sinto que os acontecimentos, eles levam você para uma transição, para um momento de mais alívio, vencendo uma dificuldade. Agora eu vou te alertar só para uma coisa, para os desavisados aqui. Se você parar para ver, tem uma coisa em comum entre esses dois arcanos: abandono, deixando para trás. Só não confunda tudo isso com fuga. Só não confunda tudo isso aqui com fuga. Tem que resolver. Aqui é para um outro tipo de situação. Tem que resolver. Não adianta fugir. Tem aquela música, né? Não adianta fugir e mentir, né? Não adianta fugir e mentir para você. Porque o excesso aqui desse Oito de Copas e desse Seis de Espadas pode sim estar falando de fuga. Não é fugindo que você consegue resolver certas questões, não. Estou colocando aqui só essa pincelada, porque, como eu falei, a leitura é geral. Então, eu trago aqui diferentes contextos. Não sei com qual você se identificou. Vou te trazer aqui um direcionamento espiritual para esse momento, signo de Touro, que é o seguinte: por favor, direcionamento espiritual para o signo de Oito de Paus. Momento pede movimentação. Nada de ficar parado, meu filho. Movimente-se. Movimente-se. Rainha de Paus. Afirme assim, sem medo. Afirme assim, Touro. Manifesto o que desejo. Afirme, manifesto o que desejo. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Um beijo, Touro. Até amanhã. Signo de Gêmeos, geminianas e geminianos, que a alegria de viver esteja contigo, Gêmeos, hoje, amanhã e sempre. Vamos lá para a tua leitura de tarô, nas próximas horas, em especial para essa sexta-feira, dia 19 de setembro. Claro que pode ressoar para você nesse momento que tu chegou aqui. E não esquece, Libra, deixa teu gostei aqui no vídeo, deixa, tá? Você que acompanha todos os dias, o seu joinha é muito importante. E se inscreve no canal, tá? Se você for nova, for novo por aqui, se inscreve no canal, que isso é muito importante, tá? Muito bem, Gêmeos, sobre o que a gente vai falar nesse momento, por favor, tarô. Olha, Gêmeos, Rainha de Copas. A gente tá falando aqui de situações, Gêmeos, que fala muito sobre emoções um pouco à flor da pele, tá? A Rainha de Copas é um arcano que se remete a falar bastante sobre empatia, sobre compaixão, sobre acolhimento.
Interessante que você é o último signo que eu estou gravando, né? Eu posto na sequência, mas eu vou mudando a ordem das gravações. E dessa vez, Gêmeos foi o último signo que eu gravei e não saiu para ninguém, no início da leitura, o arcano da Rainha de Copas. Cavalo de Ouros. Cavalo de Ouros, um arcano que se remete a falar a paciência, a um passo de cada vez, a algo que está sendo construído. Interessante. Algo de valor sendo também entregue para você, tá? Gêmeos. E o arcano do 10 de paus. Então a gente pode estar falando aqui, Gêmeos, justamente de processos que envolvem mais responsabilidades chegando em cima de você. Sabe assim, quando mais responsabilidades chegam em cima de você, e eu sinto muito isso, que talvez sem você perceber, mais e mais responsabilidades podem estar sendo colocadas em tuas costas. E isso vem muito aqui com o arcano do 10 de paus, tá? Tem uma determinação, existe uma determinação muito grande aqui relacionada a você. Mas que essa determinação muito grande não se torne algo, sabe, que não possa ser dividido. Ai, amor, estou vivendo uma situação que parece que está pesando mais para meu lado. Pode ser isso. Pode ser isso, tá? Principalmente se a gente está falando sobre vida amorosa. É como se o atual momento, o teu relacionamento pedisse equilíbrio entre o dar e o receber. Talvez um aí tá assumindo mais o peso do que o outro. Talvez até você, em alguns aspectos, Gêmeos, tá pesando demais algo, né? Às vezes é assim, é a gente que está colocando pressão demais em uma coisa. Eu não estou falando aqui só de vida amorosa não, tá? Às vezes a vida pede de você, cara, deixa fluir um pouco mais. Deixa as coisas fluírem naturalmente. Peça apoio. Ah, mas é tão difícil pedir apoio às pessoas? Peça apoio, cara. Tem certas coisas, tem certos fardos, Gêmeos, que você não tem que carregar tudo sozinho não, viu? E eu vou te falar aqui um negócio. Foi a mesma coisa que eu acho que eu falei para o signo de Touro. Mesmo não fazendo as gravações sequenciais, de boas intenções, muita gente ruim está por aí, viu? Se engane, não. Então, cuidado para não estarem colocando demais uma pressão em você. E aqui eu falo até para quem trabalha, tá? Para quem trabalha com pessoas, para tarólogos, para terapeutas, para profissionais de saúde. A Rainha de Copas, ela absorve muita energia à sua volta. Então, tu pode sem perceber, Gêmeos, está absorvendo mais do que você pode. Aí está causando aqui esse sentimento de exaustão que vem com esse 10 de paus. O seu esforço, ele vai ser recompensado? Vai. Mas entenda, a longo prazo. Ai, Amorral, estou me dedicando numa coisa de corpo e alma e paixão. Terei resultado? Terá, mas vai exigir muito de você. Isso é um ponto que eu falo aqui para alguns geminianos. Para outros, atenção com certos excessos. Porque no final de tudo você pode ficar um pouco cansado. Aí vai ter que aprender a dividir responsabilidades. Ou tem gente aí que tem que dividir com você responsabilidades, tá? Pode estar pesando mais para um do que para o outro. Um direcionamento para você no campo da espiritualidade. Ó, arcano do mundo. E o arcano do mundo é um arcano de reconhecimento. Então, eu vou pautar muito aqui sobre a não desistência. Por mais que o resultado ele seja a longo prazo para algumas questões, sabe? Acabei de entrar na academia, acabei de fazer uma coisa
e eu vejo muito com o cavalo de ouros aqui, que vai demorar um pouco mais, você vai vencer, você vai conseguir. Eu sinto muito isso aqui com o arcano de reconhecimento, que é o mundo. Então, afirme assim para esse momento: eu não desisto do que me faz feliz. Afirme, gêmeos, eu não desisto do que me faz feliz. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Fica com Deus, um beijo, tá? Amanhã eu tô de volta. Tchau, tchau. Cancerianas e cancerianos, como é bom te receber aqui, Câncer. Graça e paz, tá? Vamos lá para a tua leitura de tarô, cancerianas e cancerianos, para as próximas horas, em especial para essa sexta-feira, dia 19. Lembrando, claro, que pode ressoar para você nesse momento que você chegou aqui, tá bom, Câncer? Hoje eu quero fazer uma leitura aberta, então analisa, medita, pega aquilo que ressoar, o que não ressoar, deixa aí e tá tudo certo, tá? Câncer. Muito bem, tarô. Cancerianos e cancerianas. Arcano da Imperatriz. Fazia tempo que não saía o arcano da Imperatriz para o signo de Câncer, tá? E a Imperatriz me fala muito, Câncer, sobre inteligência, fertilidade, ideias, charme também, né? Talvez aí você mais magnético, magnética. Ai, Amon, estou atraindo tanta coisa para minha vida, atraindo olhares. Tem aí cancerianos e cancerianas atraindo olhares. E é muito bom, não é? Quando a gente chama a atenção das pessoas. E eu vejo aqui na figura dessa imperatriz essa questão de você chamar a atenção, presença. Sabe assim, quando a gente tem presença de palco? Então, não sei em qual contexto isso de repente ele entra em tua vida, signo de Escorpio, eu tô falando só Escorpio, Ave Maria, signo de Câncer, que de alguma forma você pode ganhar muito com isso, tá? O que mais, tarô? Por favor, né? Temos aqui uma energia de intensidade, né? Para a vida amorosa, isso também vem com intensidade, com flertes, criatividade. E olha só, cavalo de paus. Então a gente está falando aqui de uma situação que está tudo muito intensa. Sabe assim, aquela mensagem que faz o coração bater mais forte? É aquele negócio, né? Dias de dias de briga, dias de outra coisa, mas dias também de intensidade, né? E eu noto que eu gosto de falar de tudo, né? Mas eu procuro não falar só sobre vida amorosa. Acho que você me acompanha, sabe, né? Eu falo muito sobre você. Mas aqui pode sim, Câncer, estar representando um momento de mais intensidade. É aquele negócio, você quer, a outra pessoa quer, então vamos viver essa intensidade aí, meu amigo. Peca pra capar, fogo no fogo, sabe? Tô sentindo isso. Ai, amor, mas eu não tenho mais idade de me relacionar com ninguém. Deixe de coisa, rapaz. Tá? Então vejo muito aqui uma tendência às coisas ficarem mais quentes, se é que você me entende, tá? E essa quentura, né? Nem sei se essa palavra existe, essa quentura, ela vem aqui repleta de intensidade. O perigo aqui é porque essa imperatriz, junto com esse cavalo de paus, algo me diz que tem muita intensidade. Sabe assim? Então, cuidado para você não confundir câncer, intensidade com afobação. Esse nome é antigo, viu, minha gente do céu? É a gente entregando a idade e fazendo as leituras, né? Sabe o que é? Comportamento afobado demais. Então, talvez ter um pouco de controle sobre isso pode representar uma coisa boa para você. Aí entra a questão de ter maturidade para algumas questões, né? É o famoso tudo posso, mas nem tudo me convém. Eu seleciono para mim, porque tem muita intensidade. Aí já sabe, né? Quando a gente é movido demais pela intensidade, movido demais pela impulsividade, algumas coisas podem perder a graça muito rápido, sabe?
Então, assim, é viver esse momento, partir para cima, tem muita intensidade, é saber utilizar esse momento ao seu favor. Pronto, eu não poderia dizer uma coisa melhor? Câncer, saiba utilizar esse momento ao seu favor, tá? Sem afobação, por favor. Qual o desenvolvimento? Ó, o desenvolvimento vem aqui com os 6 de espadas. Então, assim, é basicamente dizendo para você que, olha, se você souber utilizar muito bem esse momento ao seu favor, as coisas podem ser melhores do que você imagina. O 6 de espadas é um arcano que fala muito sobre tranquilidade. As coisas voltando aos eixos, você seguindo em frente. Então, talvez o tarot está te dizendo isso. Olha, se você pegar esse arquétipo dessa imperatriz, que tem muita intensidade, o cavalo de paus que vem com tu ter um autocontrole sobre isso, usar isso ao seu favor para se resolver com alguém ou resolver alguma situação, a tendência é que as coisas fiquem tranquilas para você. E o 6 de espadas pode representar, sim, distanciamentos. Então você pode sim estar naquela fase de se distanciar de uma pessoa, estar naquela fase, sabe, de se resolver com alguém. O 6 de espadas também é um arcano que fala muito sobre resolver com alguém, aquele negócio que, ó, ou ficamos juntos ou separados, ou vida que segue. Mas tem muito aqui uma tendência, câncer, de vida que segue. Então, eu vejo que é um momento muito primoroso para você, né? É quando você toma coragem para algo. E eu vejo que tomar essa coragem para algo, para resolver uma situação, né? A gente está falando aqui já de uma energia que se aproxima do final de semana, é uma coisa que vem talvez para você. Ah, eu estou passando por aquele problema, aquela questão. De repente aqui está falando para alguns cancerianos uma solução disso, porque eu vejo você encontrando soluções. Imperatriz, vá por mim, ela sempre acha soluções. Um direcionamento para você no campo espiritual, 6 de copas, que hora ou outra aparece para o signo de Câncer. E uma coisa eu vou te falar, Câncer, olhe para o passado como referência. Só isso. Olhe para o passado como referência, mas não se prenda demais ao passado, tá bom? Não se prenda demais ao passado. Portanto, afirme assim, Câncer, para esse momento, coisas boas acontecerão. Olha que coisa maravilhosa, coisa boa. Coisas boas acontecerão. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Um beijo, fica com Deus. Amanhã eu tô de volta. Tchau. Leoninas e leoninos, como é bom recebê-las e recebê-los aqui no canal. Que a alegria de viver esteja contigo, signo de Leão. Vamos lá para a tua leitura de tarô para as próximas horas. Em especial, Leão, para esta sexta-feira, dia 19, tá? Gratidão por te receber aqui no canal todos os dias. Leão, hoje a leitura é aberta, tá? Então pega aquilo que ressoar. E não esquece, Leão, deixa teu gostei aqui no vídeo, tá? Essa troca, ela é muito importante. Teu joinha e tua inscrição. É de graça. Ó, Leão, 3 de copas. 3 de copas, arcano de colaboração, de celebração, de movido pela emoção, tá? Calor do momento, leveza, né? Algo que está prometendo leveza, que está prometendo aí boas amizades. Talvez seja os happy hours, né, da vida. 3 de copas vem como um alívio, né? Ou alguma coisa aí que você tá já materializando alívio. Aí, ó, o rei de espadas. E aqui, assim, o que é que eu vejo aqui? É aquele negócio, embora o momento seja ali de comemoração, de celebração e etc., o rei de espadas é um convite a ficar um pouco esperto, tá? É um convite, Leão, a separar um pouco aí as emoções da razão. Não deixar que as emoções elas acabem influenciando demais, né, as decisões que você toma.
O Rei de Espadas é um arcano que fala muito sobre essa questão de distinguir muito bem, né? Eu não vou deixar que as emoções elas acabem aí de alguma forma atrapalhando a minha percepção sobre algumas situações. Embora o momento seja aí para projeto, para alegria, para confraternização, para amizades, o Rei de Espadas ainda fala sobre ter um pouco de estratégia, tá? Ter um pouco de estratégia. E olha só, o arcano do 8 de ouros. Então a gente está falando aqui de um negócio. Não comemore antes do tempo. Eu sei que é duro falar isso. Mas não adianta ficar só comemorando ou já comemorando algo e não colocar os pés no chão. E o 8 de ouros é comprometimento. É fazer sua parte. É se ressignificar. Se a gente está falando aqui sobre vida amorosa, em especial para solteiros, eu vou falar um negócio. A vibe está muito boa. Pessoas podem nesse momento se aproximar de você, alguém pode te apresentar alguém aí. Você pode até entrar em contato aí com uma pessoa que tenha personalidade, né? O Rei de Espadas vem com essa premissa de muita personalidade, mas é interessante aqui que o foco dos relacionamentos agora seja em um foco muito construído. Pessoas que estejam dispostas a construir alguma coisa. Assim como você. Talvez você queira construir algo com alguém. Tá naquela vibe, né? Não tô afim de ficar só ali no oba-oba. Eu quero também construir. Eu quero também me comprometer. Então tu pode estar nessa vibe, Leão, de atrair pessoas que de fato queiram se comprometer. E ter um olhar um pouco frio para isso é importante. Analisar quais são as reais intenções dessa pessoa. Então eu vejo que sim, tá? Para alguns aqui você pode estar diante aí de um flerte bacana, de uma situação bacana, que vem para se dedicar. Agora, atenção. Relação perfeita. Ah, eu quero uma relação perfeita que não tenha problema. Ó, sabe, não é assim que a banda toca. Tem que haver comprometimento. Aqui, para alguns casais, inclusive, pode estar falando até de um certo potencial de exigência. E o relacionamento até pede um pouco mais de leveza. Se levar um pouco menos a sério em alguns pontos, Leão, pode ser até mais prazeroso para você. A dedicação ela vai continuar acontecendo, gente. A dedicação ela vai continuar um pouco acontecendo, mas quando a gente leva a sério demais, né? O Rei de Espadas aqui pode colocar ali aquela questão de discussão, de troca de ideia, troca de farpa. Beleza, tem que ter a dedicação, mas amor também é para ser leve. E o Três de Copas fala muito sobre isso, né? Furar um pouco a bolha e ter um pouco mais de leveza. Eu vejo que esses acordos aqui podem acontecer nesse momento para alguns leoninos, tá? O mesmo aqui para campo de trabalho, né? É você se dedicando, é você comemorando, mas tem que ter uma certa frieza com algumas decisões que você vai tomar. Por isso que eu falei, ó, não comemora antes do tempo. Trabalha, pé no chão. Um direcionamento para você, Leão, para as próximas horas, Tarô, por favor. Um direcionamento para o signo de Leão, ó, vem com o Rei de Copas. E o Rei de Copas é uma figura muito sábia. Então, eu diria para alguns leoninos aqui, tá? Ter sabedoria emocional é importante até para quando você lida com questões que são muito boas para você. Não entenda isso como um alerta, mas ter sabedoria emocional é muito importante até para lidar com coisas boas. E eu vejo aqui que coisas boas vão acontecer. Portanto, afirme assim: coisas boas vão acontecer. Atraia para você isso. Coisas boas vão acontecer. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Leão, um beijo. Amanhã eu tô de volta. Tchau, tchau. Virgem, virginianas e virginianos,
Vamos lá, Virgem, para a tua leitura de tarô para as próximas horas, em especial para essa sexta-feira, dia 19. Não esquece, ó, começou a previsão, rapidinho, deixa teu gostei aqui no vídeo, não custa nada, deixa o joinha, Virgem. Essa troca, ela é muito importante entre a gente, tá? Se inscreve no canal também, se você é nova ou novo por aqui, para não perder nenhuma previsão que compartilho aqui todos os dias. Virgem, leitura aberta, tá? Para esse momento. Então, pega aquilo que fizer sentido, o que não fizer sentido, deixa aí, tá tudo certo. Que a alegria de viver esteja com você. Muito bem, Tarô. Qual a mensagem para os virginianos? Olha, Virgem, nós temos aqui um arcano de 3 de copas. Então, estamos falando de comemoração, de festejos, de partilha, de comemoração, de confraternização. 3 de copas é um arcano que envolve leveza, tá? Ai, Amon-Ra, pelo amor de Deus, é o que eu estou precisando. É o que eu estou precisando, me alegrar e me animar mais. E o 3 de copas vem com essa premissa, tá? Então a gente está falando aqui de pessoas ao teu redor, de alegrias, de boas notícias, resultado coletivo, por que não dizer isso? De boas amizades, tá? Mas vamos lá, né? Ó, 5 de copas. Aí nós temos aqui uma melancolia. Como assim, né? 5 de copas fala aqui ainda de preso a algo, arrependimento. Alguém pode estar muito arrependido aqui sobre você, tá, Virgem? Alguém pode aqui estar muito arrependido sobre você, ou arrependido sobre como agiu com você, ou pode bater essa bad aqui para teu lado, tá? Apesar do momento de estar para celebrar, para comemorar, o 5 de copas ainda aparece aqui com algum ruído emocional, alguma estabilidade emocional, tá? É aquele negócio, eu estou preso nas copas que estão derramadas. E olha que interessante, tá? Nós temos aqui 3 copas derramadas. E o arcano que saiu para você aqui foi o 3 de copas. Então, será que estamos falando de uma desilusão? Amon-Ra do céu, não me assusta. Pois é. Uma desilusão, uma frustração, você pode se frustrar. Oh, meu Deus do céu, por que foi que eu fiz isso? Pesou o clima, não foi? Pesei o clima. Mas vamos ver aqui. Ó, e o arcano do pendurado. Cara, pode estar rolando aqui um distanciamento, sim, emocional entre você e alguém. Apesar, né, de ter razões de sobra para poder comemorarem, é como se uma situação do relacionamento, por que que eu estou falando de situação de relacionamento? Que às vezes nem é relacionamento amoroso, pode ser outros tipos de relacionamento, tá? É aquele negócio, o ruído que fica ainda. Alguma coisa que não está certa, alguma coisa que não foi conversada, alguma coisa que não foi esclarecida. E o pendurado, ele é um arcano que, sim, para a vida amorosa pode sim estar representando ainda muito preso a algo, principalmente para quem está solteiro ou solteira, tá? Pode estar muito preso àquela desilusão, muito preso àquela frustração, ou pode representar aqui alguém, tá? Eu sinto muito isso, alguém que pode estar se sentindo assim com relação a você. Alguém que é muito preso emocionalmente a você, ou preso apenas às boas memórias. Parece que tem alguém aí que está precisando enxergar as coisas sobre um ponto de vista diferente. Essa pessoa pode ser você? Olha, pode. Então, o pendurado aqui pode sim estar falando
da necessidade, tá? Até de você se distanciar de algumas pessoas aí. Não sei de quem é que eu estou falando, tá? Mas tu tem que se distanciar de algumas pessoas aí. O pendurado é um convite, virgem, a sacrifício, a abrir mão de algo. É como se você precisasse abrir mão de algo. É mudar o padrão, tá? Aqui fala de estagnação. Então é aquele negócio, eu estou vivendo isso e eu tenho que entender o impacto que isso causa na minha vida. O pendurado também é um arcano que envolve momento. Também é um arcano que envolve as coisas são como são. Então, talvez a grande mensagem que vem para você para esse momento, Virgem, é você perceber as coisas como são. Não adianta não falar do problema. Não adianta fingir que o problema não existe. Olha o 5 de copas aqui. Tem alguma situação? Não adianta. Então, é aprender com tudo isso e entender que eu preciso resolver na minha vida certas questões que me tirem desse arrependimento, me tirem dessa frustração. E o pendurado aqui é assim, é aquele momento em que você precisa parar um pouco. Parar um pouco, virgem, e refletir sobre exatamente o que você deseja. Um direcionamento espiritual para você, ó, 8 de copas. Lembra que eu falei? Distanciamento emocional, deixar para trás, seguir seu rumo. Tenha coragem. Eu não sei para quem é que eu me comunico, mas eu falo aqui para alguns virginianos. Tenha coragem. Ó, tem certas coisas que não valem mais a pena ali, né? Ficar preso demais naquilo. Afirme assim, virgem. Eu sou coragem. Eu sou coragem. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Um beijo. A gente se vê amanhã. Libra, Librianas e Librianos, como é bom te receber aqui, Libra. Vamos lá para a tua leitura para as próximas horas. Em especial, Libra, para essa sexta-feira, dia 19 de setembro, tá? Não esquece, Libra, deixa teu gostei aqui no vídeo, tá? É rapidinho, ó, só clicar no joinha, eu fico feliz demais, tá? E se inscreve no canal para não perder nenhuma previsão. Muito obrigado. Libra, vamos lá. Leitura aberta hoje, tá? Hoje eu tô assim. Hoje eu tô na leitura aberta. Vou falar aqui, o que aparecer aqui eu vou falar para você hoje. Libra, olha, arcano 10 de paus. 10 de paus fala muito de determinação, de esforço, de não desistência, mas também fala de excesso de responsabilidades, tá? Tu pode estar lidando aí com muitas coisas que estão sendo colocadas em tuas costas. Ó. Arcano dos enamorados. E o arcano dos enamorados é um arcano que se remete a falar de conexões. É um arcano que se remete a falar muito sobre vida amorosa, escolhas a serem feitas, parcerias. Então, assim, se a gente está falando aqui sobre relacionamento, é importante dizer aqui para alguns librianos que talvez está tendo aí uma tensão envolvendo essa conexão, tá? Está havendo aqui uma tensão envolvendo essa conexão. Seis de ouros. Cara, assim, o seis de ouros é um arcano que fala muito sobre generosidade, sobre reciprocidade. Então, assim, existe aqui uma parceria, aí pode ser uma parceria de vida amorosa, ou pode ser outro tipo de parceria,
que parece que essa balança ela está precisando ficar um pouquinho ajustada. Nem pesando demais para você e nem pesando demais para o outro. Ou você precisa focar em parcerias e em escolhas, Libra, que de alguma forma tragam para você, tá? Que de alguma forma tragam para você essa tendência de equilíbrio entre dar e receber. Se a troca não for justa, vai ficar pesando de mais para um e de menos para o outro. A gente já falou sobre isso em leituras anteriores. Quando eu falei assim, olha, tem certas coisas que ficam pegando demais aí para o signo de Libra, e às vezes é você adquirindo mais e mais e mais responsabilidades, e de alguma forma, Libra, isso fica pegando demais, sabe? Talvez assim, você está colocando nas costas demais uma coisa, uma decisão que você quer tomar sozinho, ou uma decisão que alguém quer tomar sozinho. E assim, se isso não for dividido, vai ficar pegando demais mais para um do que para o outro. Foque em parcerias, foque em conexões que possa sim trazer para você essa questão de um esforço, de um esforço igual. Relacionamento que traz para você aqui uma questão de que ambos amadurecem, a troca seja justa, a troca seja genuína. Talvez tu tá passando aí por um momento do teu relacionamento onde o esforço ele pode estar sendo desigual. Às vezes numa questão bem simples, às vezes numa questão bem complexa. Então assim, acaba afastando um do outro, sabe? Acaba afastando. Às vezes, nenhum deve carregar tudo e nem o outro deve se afastar. É conversar. Então, eu diria que talvez seja isso, sabe? Nem todo peso, Libra, é seu. Nem todo peso é seu, nem toda responsabilidade é sua. Nem toda escolha tem que ser algo que é você que tem que decidir sozinho. Não é. Ajuda, reconhecimento pode aparecer, desde que você abra espaço para isso. É aquele negócio, eu estou carregando tudo sozinho nas minhas costas e coisa do tipo. Cara, tu está buscando auxílio? Está buscando a parceria? Talvez seja esse o caminho. E alguns librianos até que podem encontrar, tá? Mas eu vou colocar aqui uma coisa. No offline, entre a gente aqui, deixa ninguém nem ouvir. Cuidado, cuidado, para não estarem colocando em tuas costas mais do que tu pode carregar. Sabe? Cuidado. E às vezes até você pode querer isso, né? Gostar disso. Cuidado. É bom você também perceber as reais intenções aí de algumas pessoas. Ó, temperança. O direcionamento aqui é zelar pela harmonia, zelar pela paz. Não entenda que a sua leitura ela foi alarmante. Não. Ela trouxe para você nesse momento, Libra, eu vejo muito isso, direcionamentos. Portanto, afirme assim: hoje eu só quero paz. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Amanhã eu tô de volta. Tchau, tchau. Escorpianas e escorpianos, que a alegria de viver esteja contigo, Escorpio. Vamos lá para a tua leitura de tarô para as próximas horas. Em especial, Escorpião, para essa sexta-feira, dia 19, tá? Todo dia eu tô aqui, você sabe disso. Não esquece, deixa teu gostei aqui no vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhuma previsão aqui no canal, tá? Que a alegria de viver esteja contigo. Muito bem, qual a mensagem nesse momento para o signo de Escorpião, tarô? Hoje eu estou ligado no modo mensagem aberta, tá? Então vai adaptando aí para você, Escorpio. Olha, arcano da Rainha de Ouros.
O arcano da Rainha de Ouros é signo de Escorpião. Fala muito de proatividade, de trabalho, de arregaçar as mangas, de fazer, sabe? Eu vejo muito na figura da Rainha de Ouros o próprio arquétipo do, do empreender, né? É a rainha empreendedora, mas também é a rainha que acolhe. Eu diria que até um bom momento aqui para alguns escorpianos, tá recebendo bons conselhos aqui de algumas pessoas, tá? Não se surpreenda aí se alguns auxílios para esse momento chegarem até você, né? Ou você ser essa pessoa ali que está auxiliando, que está gerenciando, que fica ali em cima de uma situação. Gosto muito da Rainha de Ouros porque ela vem com essa pegada, sabe, muito terra, muito tangível, né? É aquele negócio, tem que provar. Eu tenho que saber quanto é que eu estou ganhando, quanto é que eu vou ganhar. Aí é claro que algumas exigências podem acontecer. Rainha de Ouros também é um arcano que envolve exigências, tá? Ó, o cavalo de paus. Cavalo de paus, outro arcano da corte. E aqui pode estar representando a energia de alguém, viu? Alguém aqui querendo fazer algo fora do convencional. Cavalo de paus vem como ousadia, como coragem. Quem sabe aqui você está manifestando algo, provando algo para alguém. Amor, tem algumas coisas que estão marcadas na minha vida nesse momento que eu estou muito afim de cair para dentro. Eu vejo muito isso aqui, viu? Caindo para dentro em algumas situações. Geralmente, para a vida amorosa, essa combinação me diz muito sobre um momento de mais intensidade. Pode ser até intensidade aí de paqueras, intensidades de romance. E por que não falar de pessoas que geram em você, signo de escorpião, essa intensidade, tá? Interessante. Tem pessoas aqui, eu sinto aqui na tua leitura para esse momento, signo de escorpião, pessoas, trabalho, pessoas, gente, coragem, bora ali, bora fazer aquilo, sabe? Então, assim, é como se você tivesse que ter coragem para algo. É como se você tivesse ou precisasse ter coragem para algo, né? Quem sabe aí para viver uma aventura. E olha só, a confirmação disso, a imperatriz. Então, temos aqui sim, senhor e sim, senhoras, o desenvolvimento de ideias. O desenvolvimento de ideias, abrindo a gaveta e pegando aquele projeto, sabe? E hoje eu vou colocar em prática. Já temos aqui um arcano de Rainha de Ouros, né? Então a gente está falando aqui de muita intensidade no momento. O poder feminino aqui, Scorpio, ele fala muito, ele está muito alto nesse momento. Então tu pode aí estar lidando com questões que você está mostrando algo para alguém. Você está afim. Eu vejo muito isso. Você está afim. Você quer viver a parada. Quer ir para cima. E eu sinto que algumas coisas podem abrir para você no momento a partir da situação em que você toma essa postura, tá? A Imperatriz também é um arcano aqui, eu vou falar uma coisa, tu pode ficar sabendo de notícia de gravidez de alguém. Ai, amor, não tem nada a ver comigo. Pois é, mas tu pode ficar sabendo aí da gravidez de alguém, de repente até você, tá? Que tá querendo ter filhos ou algo do tipo. Aqui também vejo uma boa premissa para isso, tá? Se essa for a situação. Mas de forma geral, para esse momento, eu vejo e eu sinto concretizações. Talvez porque seja, né? O final de semana está chegando e de alguma forma, Escorpião, você quer bater algumas metas. E aqui me diz muito sobre metas batidas. Mas vai ter que ter coragem, né? Vai ter que ter ousadia. Tem que ter até um controle da tua impulsividade? Tem. Mas eu sinto muito aqui com o arcano da Imperatriz que você vem com tudo isso. Agora tem muita intensidade, então o que você precisa ficar só um pouco atento é com exageros, né? Coisas muito exageradas. E talvez a Rainha de Ouros é nessa, né? Eu sei o que eu estou fazendo e sei como devo agir. Então, claramente a tua leitura ela vem para falar aqui para mim de um atual momento aí para as próximas horas, aonde ou alguém, tá, vai chegar e vai trazer para você alguma coisa, vai demonstrar para você alguma coisa, ou você vai ter coragem aqui, Scorpio, de ir para cima, né, de defender teu ponto
e colocar uma ideia em prática, viu? Não se surpreenda se você fizer nas próximas horas algo que há um tempo você não fazia. Um direcionamento para você no campo da espiritualidade, ó, veio o cavalo de espadas. E assim, eu vejo muito o cavalo de espadas no contexto da sua leitura como algo positivo. É assim, cara, cavalo de espadas é dinheiro no caminho. Gosto de cavalo de espadas porque também fala de dinheiro. Então é como se o momento agora, Scorpio, fosse para conquista. Então assim, cara, vai conquistar, cara. Vai conquistar. É teu momento. Portanto, afirme assim, Scorpio, esse é meu momento. Afirme, a gente tem que trazer isso pra gente, né? Esse é o meu momento. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo e você sabe disso. Um beijo, tá? Fica com Deus. Já sabe, amanhã eu tô de volta. Tchau. Sagita, sagitarianos, sagitarianas. Que a alegria de viver esteja contigo, Sagitário. Vamos lá para a tua leitura de tarô para as próximas horas. Em especial, Sagita, para essa sexta-feira, dia 19, tá? Semana não acabou ainda, tem muita coisa para rolar. E não esquece, Sagitário, se inscreve no canal, tá? Se você é novo por aqui, se inscreve no canal para não perder nenhuma previsão. E deixa teu gostei aqui no vídeo, tá? O teu joinha é a nossa troca, tá? Nossa troca de energia. Isso é muito importante aqui para o canal, tá bom, Sagitário? Muito bem, sobre o que a gente vai falar nesse momento para o signo de Sagitário? E olha, Sagita, 5 de copas. Então a gente está falando aqui de arrependimento, de melancolia, de frustração, sabe, de desencanto, de algo que não atendeu às expectativas, de tristeza. Pode ser algo vindo de você ou pode ser alguém aí que está assim no momento, tá? Interessante, né? Aí vamos lá. Mas ó, é passageiro, né? 5 de copas, transição, passageiro. Ó, 8 de espadas. Então, olha, aqui pode estar havendo, Sagitário, aqui me diz muito, situações que estão te deixando muito bloqueado, muito bloqueada. 8 de espadas é bloqueio, é ansiedade, crise de pânico, sabe? Pensamentos intrusivos que não saem é preocupação que não sai da tua cabeça, dificuldade de encontrar uma solução, visão limitada sobre as coisas, a não mudança de opinião, a própria resistência, tá? Hum. E 3 de espadas. Sagita do céu. É aquele momento, Sagita, de confrontar a dor, tá? De confrontar a dor. Eu vou fazer aqui um adendo, peço perdão, às vezes a gente que é tarólogo, no meio da previsão, a gente fala o nome de um outro signo, isso é super normal. Então, se eu falei sem querer o signo aquário, tá? Me perdoe. Isso acontece, mas essa previsão é para o signo de Sagitário. Sagita, então aqui claramente tem um enfrentamento de uma dor, um entender que deu errado. É um entender que deu errado, é um entender que as coisas não estão saindo ou não saíram da forma que você queria. E a dor, ela liberta. A dor, ela liberta. Sabia? Já fazia um tempo que eu não trazia uma mensagem individual para alguns signos. Fazia um tempo mesmo, né? Mas eu me sinto aqui, eu me sinto obrigado a trazer para tu uma mensagem, Sagitário, muito específica sobre esses arcanos que saem para você, para te passar um direcionamento interessante, tá? Principalmente porque tua leitura para esse momento está muito delicada. E eu gosto de trazer esses direcionamentos, principalmente sobre a luz da espiritualidade, porque a gente está falando aqui de uma situação que sim,
pode estar te bloqueando, pode estar te atrapalhando, pode não ser uma coisa tão legal para você. E enfrentar a dor, entender que certas coisas te feriram, te fizeram mal, não foi legal com você, alguém pode não ter sido legal com você, você pode estar se sentindo muito arrependido com relação a alguém, é aquele afastamento, é aquele término doloroso. Mas assim, a dor existe. Se não houver uma honestidade, se não houver uma honestidade da tua parte para se abrir com relação àquilo que está doendo, é complicado. Eu tenho que falar uma coisa, tá? Nossa, essa leitura para Sagitário está muito delicada. A gente está vivendo o Setembro Amarelo, não é? E é importante a gente destacar isso, gente. A gente não pode guardar para a gente tanta coisa assim. Pedir ajuda é importante. Eu estou sendo muito pontual hoje, e claro, né, estou sendo até bem tendencioso a falar sobre a conjuntura desse mês, né? É um mês que existe aí uma questão muito importante para a questão da palavra que eu não vou nem dizer qual é, né? De uma atrocidade, né? Então, se você nota que você precisa de ajuda, Sagitário, sobre algo, talvez agora seja o momento de você fazer isso, tá? A dor não é punição, mas é processo. Só enfrentando o vazio e reconhecendo as correntes da mente é possível atravessar esse vale e sair fortalecido. Não esquece disso, sabe? As feridas são portais. É por elas que a luz entra. Então eu diria até uma coisa aqui para todos os sagitarianos. Você pode estar diante aí até de uma pessoa que esteja precisando muito de você. E se você está precisando muito de alguém, peça ajuda, tá? Ai, Amorra, essa previsão não tem nada a ver comigo, graças a Deus. Afirme assim. Afirme assim sem medo. Eu não vou desistir. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Fica com Deus, um abraço, até amanhã. Capricornianas e capricornianos que eu tanto amo, vamos lá para a tua leitura, Capricórnio, para essa sexta-feira, dia 19 de setembro, tá? Hoje eu estou no modo leitura aberta, tá? Vou falar aqui, você, não sei o que, isso é para mim, isso não é para mim, então fica à vontade, tá? Não esquece, Capricórnio, deixa teu gostei aqui no vídeo, tá? Tô pedindo todo dia, tá? Importante. Deixa teu gostei, essa troca entre a gente, ela é fundamental. E se inscreve no canal para não perder nenhuma previsão, tá? Muito bem, Capricórnio. Sobre o que a gente vai falar hoje? Que a alegria de viver, ela esteja com o signo de Capricórnio, tarô, por favor. Signo de Capricórnio. Olha, 9 de copas. Então a gente está falando aqui, Capricórnio, de uma situação que vem trazendo aí uma certa contemplação emocional, tá? Nove de Copas fala sobre satisfação, sobre projetos que estão se desenvolvendo muito bem, obrigado, realização, sentimento de realização, ou porque você sente esse sentimento de realização ao lado de alguém, ou alguém sente esse sentimento de realização ao seu lado, tá? É aquele negócio, Amorra, tu quer o quê, né? Tá chegando final de semana, tem coisa melhor do que se sentir realizado? Também pode representar isso, viu? Boas notícias. Então a gente está falando aqui de uma situação que envolve esse ápice de emoção na figura do 9 de copas, tá? Capricórnio. Ó, mas aqui nós temos um 7 de espadas. E o 7 de espadas ele vem regrado de alguns alertas, tá? Alertas do tipo, cuidado em quem você confia, coração bom demais, falta de estratégia, clicar em link de zap zap, sabe assim? Mandou, recebeu aquele e-mail, ó, cuidado. Ah, vai para golpe,
tá alta. Não gosto de fatalizar 7 de espadas, mas é um convite aqui, Capricórnio, a ter um pouco mais de estratégia, tá? É proteger mais o que é seu, se resguardar um pouco. Mas é um momento que também pede sinceridade. Porque esse 7 de espadas pode sim estar falando de desconfiança. Ou você, apesar, né, da plenitude emocional de algo, tem alguma desconfiança aí rodando debaixo dos panos. Você sabe o que eu quero dizer. Então, ou é você desconfiado aí demais com alguém, não que seja uma traição em si, mas pode também ser alguém aí desconfiado para teu lado, tá? Então, assim, a vibe tá assim. Que isso aqui não se torne uma autossabotagem. Sabe quando muitas vezes a gente está se autossabotando, não está sendo sincero consigo mesmo? Ó, 6 de copas. Ó, eu vou colocar um ponto aqui que vai de encontro para alguns capricornianos que tem que ficar um pouco atento. Sabe assim, quando a gente só enxerga o que é positivo nas coisas? Eu só enxergo que é positivo. Não que isso seja um problema, cara. A vida é tua, tu faz o que tu quiser. Mas o 7 de espadas, ele também representa quando a gente está jogando a sujeira debaixo do tapete. A gente sabe que ali tem um problema e não fala. Sabe que tem uma questão que está nos incomodando e não fala. Então, por isso que aqui é um convite a você também ser um pouco mais ser um pouco mais sincera consigo mesma, ser um pouco sincero com os seus sentimentos e quem sabe até conversar ou investigar sobre os sentimentos de alguém. E por que eu estou pautando em sentimentos nesse momento? Um 6 de copas está aqui. E esse 6 de copas, ele me diz muito sobre resgate, sobre nostalgia, sobre lembranças. Então, assim, cuidado, eu tô falando muito cuidado, né, para Capricórnio, é porque tem 7 de espadas, tá? Mas cuidado, Capricórnio, para tu não estar preso em certas idealizações, sabe? Ou alguém aí meio que está preso em certas idealizações, se é que você me entende, né? Acho que você entende. Isso é o que eu quero dizer, sabe? Só era bom quando era assim no passado. Sabe? Nossa relação era boa no começo. Mas agora não é mais. Agora tá diferente. As coisas mudam. Então, talvez enxergar o passado é importante, tá? Analisar as coisas que deram errado também é importante, porque, ó, tá para rolar aí eclipse e eu não vou te assustar não. Mas não se surpreenda, sabe de quê? Aqui no offline, ou de você tá querendo voltar para relacionamento falido, ou tem gente aqui batendo em tua porta, ligando para tu atrás de você. E as intenções não são boas não. Esse 7 de espadas aqui, meu filho, fica de olho, tá? É aquele negócio, antes só do que mal acompanhado. Tá? Antes só do que mal acompanhado. Proteja-se um pouco mais, até para finança, financeiro, tenha estratégia, o momento pede que você se apegue um pouco à sua experiência. E olha só, direcionamento espiritual com o arcano do julgamento, que pede muito aqui uma análise. O julgamento é um convite à maturidade, à transcendência, a sabermos o que realmente queremos. Então você precisa também, eu sinto muito isso aqui, e aqui traz para você esse direcionamento, Capricórnio, que muitas vezes você tem que fazer um auto-julgamento sobre as escolhas que você faz. É importante, tá? Então afirme assim para esse momento, tá? Afirme assim: a prosperidade é o meu estado natural. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Fica com Deus, um abraço e amanhã não falta, que eu estou de volta. Tchau. Aquarianas e aquarianos, como é bom recebê-las e recebê-los aqui no canal. Vamos lá para a tua leitura para as próximas horas. Em especial, Aquário, para essa sexta-feira, 19 de setembro, tá? Não esquece, Aquário, deixa teu gostei aqui no vídeo, tá? Essa troca entre a gente
ela é muito importante, tá? Então, ó, teu joinha, a tua inscrição, isso ajuda muito e fortalece o nosso trabalho aqui no YouTube, tá bom? É de graça. Muito bem, Aquário, sobre o que a gente vai falar nesse momento? Por favor, Tarô. Gente, se de vez em quando dá aquela espirrada no meio da leitura, relaxa, viu? É sinal. Aquário, olha, 3 de copas. Interessante que 3 de copas ele vem saindo hoje na minha mão, que é uma beleza, viu? Mesmo usando 2 tarôs. A gente tá falando aqui, Aquário, de momento, sabe? De tá brindando aqui as taças, viu? Brindando as taças, alegria, compartilhamento, parcerias, boas amizades, quer dizer, amizades, né? Vamos saber se são boas. Amizades, pessoas que se aproximam de você e a comemoração de uma safra, né? A comemoração de algo. Leveza, né? Pode estar representando aqui um bom momento. Aí, ó, 9 de espadas. E o 9 de espadas, ele fala de uma angústia. 9 de espadas fala de uma preocupação, de um pesadelo. É assim, né? As coisas podem não sair da forma que você imagina. Por que foi que saiu esse 9 de espadas, Tarô? Eu quero saber. Ó, 9 de ouros. Tá com medo? Tá com medo, Aquário? Tá com medo de algo? Tem aqui alguma coisa que tá te parasitando, sabe? É como assim? É um medo de perder o que tem. É um medo de perder o que conquistou. Sabe? E olha, um as de espadas. Então eu diria, sabe o que? Aqui para vocês eu vou dizer, Aquário, que é aquele momento que você precisa focar um pouco mais na razão. Focar um pouco mais na razão e não na preocupação. Sabe? Quando a gente foca um pouco mais na razão e menos na preocupação, foca mais em encontrar uma solução do que ficar preso no vitimismo. Ai, amor, não, quando vem com esse papo de vitimismo, não é para mim. Beleza, mas pode ser aí para alguém. E esse 9 de espadas, ele fala muito sobre isso. Alguma inquietação no plano mental, alguma angústia no plano mental. Ao passo que o as de espadas é como se você começasse a ver as coisas de uma forma diferente. É o sinal, é a revelação. Algo está se mostrando para você. Aí eu vou dizer uma coisa. Alguém pode estar mostrando para você quem verdadeiramente é. Ou você pode estar se mostrando para alguém aí verdadeiramente quem você é. Comunicações podem ser bem afiadas no momento. Então você e alguém aí pode ter uma conversa muito séria. Uma conversa muito, que eu diria até esclarecedora. Agora coloca uma coisa na sua cabeça. A verdade, ela vai prevalecer. Eu não estou falando aqui, de vida amorosa. Não, de qualquer coisa. Uma verdade aqui, nas próximas horas, ela pode prevalecer. Uma hora tem que chegar. Uma hora, mais cedo ou mais tarde, isso iria acontecer. E eu vejo, Aquário, que esse as de espadas aqui aparece como o final de uma preocupação. Algo que é revelado para você para trazer aí o final dessa preocupação. Então se atenta a alguns sinais que podem aparecer para você pelo momento. E aqui fala muito o seguinte,
agir de forma muito racional, aqui é um adendo, né? Eu me permito fazer isso nas minhas leituras, já que é geral. Cuidado para não pensar demais ser uma coisa que está te fazendo mais mal do que bem. Porque aqui pode ser uma coisa que está gerando em você muita ansiedade. Por isso que eu falei, cara, tem alguma coisa que está te preocupando e o As de Espadas aparece como uma clareza, como uma verdade. Talvez até você acordando aí de um pesadelo. Um direcionamento espiritual para você, para esse momento, veio com o arcano do mundo. E eu até vou colocar aqui para você uma coisa. Cara, comemore mais suas pequenas e grandes vitórias. Reconheça mais o seu valor. Reconheça o final dos ciclos. Reconheça a sua jornada. O arcano do mundo é um arcano que inclusive é o último arcano dos arcanos maiores. Fala do final, né? Do final, do início de uma nova jornada. Então, assim, Aquário, vamos lá, cara. A vida é uma experiência que vale a pena ser vivida. Portanto, você vai afirmar assim hoje: reconheço o meu valor. Afirme: reconheço o meu valor. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo para vocês. Fica com Deus, tá? Um abraço. Amanhã eu tô de volta. Tchau. Piscianas e piscianos, chegou a sua vez, peixes. Vamos lá para a tua leitura de tarô, peixes, para as próximas horas. Em especial para essa sexta-feira, peixes, dia 19. Não esquece, deixa teu gostei aqui no vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhuma previsão, peixes, que publico aqui no canal todos os dias, tá? Muito bem, Tarô, como é que está o pisciano para as próximas horas? Quais principais acontecimentos que os piscianos precisam ficar sabendo, tá? Peixinhos e peixinhas, o que é que nós temos? Arcano da força, arcano do 2 de espadas, arcano do pendurado, tá? Na casa dos bloqueios e conselhos, o arcano dos enamorados. Olha, peixes, eu percebo aqui, cara, o seguinte, tá? Tem uma pessoa na tua vida, peixes, que ela depende muito de você. Já sinto aqui uma certa dependência, tá? Esse 2 de copas aqui invertido, né? Num lance mais oculto, pode sim estar falando aqui de uma certa dependência. E essa dependência, de alguma forma, ela pode aí, em algum certo ponto, te parasitar. Eu não vejo aqui, peixes, que é uma dependência só amorosa, tá? Não sinto que seja uma dependência só amorosa. Pode ser outro tipo de dependência. Um ponto é uma dependência emocional. É aquele negócio, eu não consigo fazer alguma coisa sem antes pedir a opinião do pisciano. Eu não posso fazer aquilo se não for com o aval do pisciano. E de alguma forma, peixes, eu sinto que isso meio que mexe com você. Então, aqui às vezes, sabe, você acha que é dependente demais de uma pessoa, mas é o contrário. É uma pessoa que pode ser mais dependente de você do que você imagina. Ai, amorrado do céu, nem me fala o nome dessa pessoa, porque eu já sei mais ou menos, eu imagino quem seja. E por que eu vejo isso, peixes? Olha, o arcano da força é um arcano que fala muito sobre a necessidade de ter ou de atrair um autocontrole. É como se existisse nesse momento uma situação na tua vida que tu precisasse, de alguma forma, pisciano, estabelecer algum limite, estabelecer algum controle, ter coragem. Ter coragem, muitas vezes, para algumas situações é algo muito delicado, porque você tem coragem. A questão aqui é o seguinte: será que eu tenho que ter coragem para tomar aquela decisão? Será que eu tenho que ter coragem? Será que eu posso usar minha coragem para aquilo? E o 2 de espadas aparece aqui. Eu vou falar uma coisa. Aqui pode estar falando, peixes, de vida amorosa, tá? E duas opções que você tem.
e uma possível escolha que você tenha que fazer. Mas algo aqui está barrando, algo aqui está paralisando. E vem muito aqui com o arcano do pendurado. Então é como se nesse momento você precisasse, para tomar certas decisões, eu venho falando até sobre isso essa semana, né? Vai rolar eclipse aí nas próximas horas, e é muito importante você refletir, peixes, sobre algumas decisões que você vai tomar, sobre algumas posturas que você vai ter, é no trabalho, é na vida amorosa, é num contexto muito pessoal seu. Eu vejo aqui, sabe, o pisciano meio que, olha, não é a melhor hora de tomar essa decisão, não é a melhor hora de ter essa conversa difícil. Aí, sabe, eu vou usar uma expressão, eu acho que é uma expressão meio que, eu não sei se você já ouviu essa expressão, mas é levando no meio das coxas, sabe? Eu vou levando aqui no meio das coxas para ver até aonde vai. E de alguma forma, cara, isso gera confusão. De alguma forma, isso vira uma bola de neve. Então, talvez, peixes, é um momento, sim, de você começar a observar certas situações sobre um ponto de vista diferente. Principalmente porque aqui vem, na casa do que deve ser evitado, né? Com o dois de copas, vem muito uma tendência aqui a ficar amarrado demais a uma coisa, a ficar dependente demais de algo, e até mesmo, por que não falar, você em desarmonia com seu aspecto emocional. E o pendurado é um convite, peixes, para você talvez, para as próximas horas aí, você lidar com situações em que o momento ele pede mais análise do que decisões tomadas à flor da pele. Eu não sei se você consegue compreender isso. É aquele negócio, eu decidi rápido, eu não pensei direito, eu fiz uma escolha desconcentrada. Então, talvez o momento aqui ele vem para alguns piscianos, você ainda levando algumas coisas ainda com um pouco de dificuldade, tá? É a dificuldade de fazer uma escolha, é a dificuldade de ter uma conversa difícil, contanto que isso, peixes, não se torne para você um problema. Para alguns piscianos, podem sim levar de boa no momento, né? Ó, não estou para decidir, estou analisando, estou colocando aqui um autocontrole sobre as minhas questões, e pensar é a melhor coisa que pode ser melhor para mim. Assim, antes de tomar uma decisão, antes de sair de uma estagnação, eu preciso observar as coisas sobre uma ótica diferente. Aqui pode entrar muito para negócio, viu, peixes? É aquele momento em que você está pensando em mudar alguns padrões. E alguns padrões, eles podem sim ser mudados nas próximas semanas. Ou uma abordagem sua no trabalho, ou você sabe, poxa, eu estou muito preso naquilo, eu estou muito amarrado naquilo. Então, eu preciso começar a observar as coisas sobre um ponto de vista diferente para poder tomar decisões ou fazer uma escolha muito importante para mim. E o dois de espadas anuncia essa questão, né, de confusão, de não sei de quê. Ou você está lidando aí com uma pessoa, peixes, muito confusa. Aí tu sabe. Se tu já está confuso, lidando com uma pessoa confusa, aí meu filho, é aqui, pendurado. Não vai para frente, nem vai para trás. Então talvez é chegado o momento de olhar para algumas situações, peixes, sobre um ponto de vista diferente, para tu poder começar a materializar uma possível decisão ou uma escolha que você vai fazer, tá? Um ponto é, as próximas horas prometem aqui, talvez você percebendo que certos padrões podem sim estar causando em você confusão demais. Aí entra a questão, a importância de ter controle, a importância de ter autocontrole. Portanto, você vai afirmar assim: abençoadas são as minhas decisões. Deixa aqui nos comentários esse mantra, peixes, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo todos os dias. Fica com Deus, tá? Um abraço. Amanhã eu tô de volta. Tchau.